Olá pessoal, tudo bem? Nosso terceiro ano aí com toda garra, com todo vigor, voltando aqui às aulas de filosofia. Então vejamos, vocês devem lembrar que nossa última aula de filosofia, nós fizemos uma reflexão, um apanhado, uma análise, uma discussão naquelas aulas em que nós tivemos a oportunidade ainda de estarmos na sala de aula com vocês, do período pré-socrático, porque nós estamos vendo neste capítulo a história da filosofia grega e medieval. Então, a partir desse momento, nós vamos fazer aqui uma retrospectiva do que nós iniciamos e dar continuidade nessa aula que nós estamos a realizar juntos, né, a fazer esse apanhado desse contexto histórico da filosofia a partir do nosso material, do Farias Brito, onde nós temos aí nesta aula, nós vamos, com o nosso conteúdo, adentrarmos especificamente nesse período que nós chamamos de período socrático ou antropológico. Então, vocês devem lembrar que quando nós discutimos na nossa última aula sobre os pré-socráticos, nós vimos que a postura dos pré-socráticos e a preocupação de ambos eram de explicar o universo a partir de um elemento primordial, um elemento que pudesse explicar a origem do universo, as causas, as transformações da natureza. Até então, nós não víamos ali, embora já tivesse filósofos pré-socráticos que teriam uma preocupação com essa questão cosmológica de universo, mas nós não vamos ver ainda uma preocupação precisa com o ser humano, com o antropológico, com o homem no meio, o homem como instrumento, como essência de conhecimento. Então é a partir do período pré-socrático que nós vamos já começar as primeiras discussões em torno do universo e nos situarmos dentro dele. Mas isso efetivamente só vai se concretizar a partir de Sócrates, que aí nós vamos adentrar esse período chamado de período socrático ou antropológico, porque as discussões desse período, elas se remetem a Sócrates. Então vejamos aqui algumas características desse período, né? Então, quando nós falamos de período socrático antropológico, nós vamos aí entender que a filosofia nesse período ela vai investigar as questões humanas, isto é, a ética, a política e as técnicas, e busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Porque nós vimos que os pré-socráticos, a preocupação era com aquele elemento que pudesse dar origem, que pudesse ter sido a substância. Ali não havia uma preocupação ainda com o logos, né? O logos, portanto, já existia, mas aí não existia de maneira tão assim efetiva como vai se concretizar a partir do momento que nós vamos introduzir aí esse momento chamado de socrático ou antropológico, porque aí agora o saber ele vai centrar-se na figura, no objeto central de toda a discussão filosófica, que é o ser humano. Então esse período também é a época do florescimento da democracia, né? Da democracia com Solon, Clístenes e aqueles grandes idealizadores, legisladores da Grécia que já vão se fundamentar nesse desejo de uma polis democrática, onde as pessoas pudessem participar diretamente da vida política, né? Então, as características da democracia, elas já vão se consolidar a partir disso, também vão ser motivo de objetos de discussões aí na filosofia antropológica, né? Esse período afirmava-se a igualdade de todos os homens adultos perante a lei e o direito de todos de participar diretamente do governo, da polis, como cidadão. Então, a democracia sendo direta e não por eleição de representantes, garantia a todos a participação no governo. E os que delas participavam tinham o direito de exprimir, discutir e defender em público suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar, né? Isso surgia aí, no entanto, a figura do cidadão. Então, nesse período também antropológico, nós vamos, ou socrático, nós vamos aí encontrar, nos depararmos com o século de Péricles,
né? O século de Péricles seria esse tempo em que Péricles liderou Atenas e ficou conhecido como o século do ouro, por conta de suas grandes realizações, dos seus grandes feitos. Então, 450 a.C., sob a liderança de Péricles, a democracia ateniense foi aperfeiçoada, né? Criou-se um tribunal popular para julgar toda espécie de causas, né? Então, nesse período aí é criado a bula, a eclésia, e aí nós vamos ver que esse século seria o século do grande esplendor da democracia ateniense, por isso o século de Péricles, né? Em meio a essa realidade, nós vamos ver a figura dos sofistas. Quem eram os sofistas? Nós já falamos tanto de sofistas, não é isso? Vocês já estudaram tanto? Os sofistas eram aqueles vendedores do conhecimento, os professores ambulantes que se encarregavam da retórica, né? Eles se encarregavam do discurso, da persuasão, da oratória. Então, a partir do nascimento da democracia em Atenas, com ela vai surgir os sofistas, que eram as pessoas sábias que se dedicavam a ensinar os filhos dos aristocratas, né? Porque precisavam preparar o bom cidadão para a polis, para a discussão ali na ágora. Então, ensinavam a oratória e a retórica aos jovens aristocratas, né? E cobravam caro por seus serviços. Para eles, não existiam normas nem valores. O mais importante era persuadir, era o convencimento, era a palavra bem dita, bem colocada, bem expressada. Então, era essa a função dos sofistas. Então, eles tinham um método, né? Vários métodos. E entre eles, os sofistas usavam o método da retórica e da oratória. Muitos sofistas dominavam, entre outras técnicas, a arte da palavra ou do discurso, né? Estudavam os mecanismos de argumentação e convencimento, como eu falei anteriormente, utilizados nas discussões, e cobravam muito caro para ensinar isso. Alguns afirmam que foram os primeiros professores particulares da história. Olha aí, foram os primeiros professores particulares, porque eles atendiam diretamente às classes mais poderosas, sobretudo de Atenas, os aristocratas. E entre tantos sofistas, nós temos alguns aqui como material nos apresenta na nossa aula. O Protágoras, né, que teria aí vivido aproximadamente 480 a 411 a.C., né, ele ensinou 40 anos por toda a Grécia, né, e foi ele que formula essa grande expressão: o homem é a medida de todas as coisas. E aqui a gente vai ver que esse pensamento de Protágoras ele já vai se diferenciar do homem, da essência de homem que vai ser apresentada por Sócrates, como nós veremos mais adiante. E aí nós temos Gorgias de Leontine, né? Considerado um dos grandes oradores da Grécia, aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras a ponto de defender o ceticismo absoluto, né? Ele afirmava que nada existia, que é característica cética, né? Se existe, não pode ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Foi essa a posição de Gorgias como um dos grandes oradores da Grécia e como grande defensor do ceticismo. E aí, portanto, nós chegamos nessa grande figura extraordinária, este grande referencial da filosofia antropológica, por isso o período socrático ou antropológico. Quem teria sido Sócrates? Nascido em Atenas, né? Ele teria nascido em Atenas e, segundo a própria história, ele teria nascido e vivido nesse período de 470 a 399 a.C., né? Atenas, nesse período aí, com Sócrates, já passa a vivenciar um período chamado de período clássico, né? O período antropológico, como nós estamos vendo. Ele era filho de um artesão e de uma parteira, né? Foi contemporâneo de Péricles, ele participou da guerra do Peloponeso, né? Sócrates, no entanto, teria trazido essa grande discussão para o campo filosófico, as questões sociais, né? Então ele puxa a orelha da filosofia para aquilo que estava relacionado ao mundo social. E aí ele vai ter um grande embate com os sofistas,
né? Porque os sofistas, segundo Sócrates, eles ensinavam o que ele vai chamar de doxa, que só era opinião, né? Sócrates vai combater os sofistas com o ensino do essencial. E o que seria o essencial? Seria aquele conhecimento que está dentro do homem, na sua essência. E aí, portanto, Sócrates não vai se entender muito bem com os sofistas por meio disto, que Sócrates acreditava no que está na interioridade do homem, não nas opiniões, né? Não naquilo que os sofistas ensinavam, com interesses mais financeiros, mercenários mesmo, do que interesses de transformação pessoal ou de transformação ou criação e ampliação de conceitos. Então, Sócrates vai ser considerado o pai da filosofia ocidental. Ele nada escreveu. Tudo que nós sabemos sobre Sócrates, nós vamos encontrar em seu grande discípulo Aristóteles, na obra Apologia Socrática ou Diálogo Socrático. Ele vai criticar os sofistas, como eu disse, né? Colocou o homem como centro de suas discussões. Nós vimos que os sofistas já não tinham essa postura. Sócrates, no entanto, já traz essa nova abordagem, esse novo conceito. O homem é o centro de tudo, por conta das questões éticas, políticas, que está relacionado ao próprio homem, como nós vimos ali anteriormente. Ele exercia uma filosofia em praça pública, né? Ele não tinha um lugar específico. Na praça, no mercado, na rua, ele vai debater, contradizendo e provocando qualquer tipo de pessoa, dialogava e filosofava com qualquer tipo de pessoa, né? Então, Sócrates, a partir disso, nós vamos compreender que Sócrates, no entanto, ele vai também apresentar, embora não tenha escrito nada, mas ele vai apresentar um método que nós conhecemos, método socrático, você deve lembrar disso. Que método seria esse? A maiêutica, que é em homenagem à sua mãe, que era uma parteira, né? A mãe de Sócrates tinha a profissão de parteira, ajudava as outras mulheres a dar à luz os filhos. Sócrates vai entender que a missão dele era ajudar os homens a parir ideias, né? Então, a maiêutica leva ao parto, ao nascimento do conhecimento. E a ironia, que seria guiar a conversa de modo que o interlocutor perceba, através das contradições de seus argumentos, a sua ignorância. Por isso que Sócrates não vai responder nada a ninguém. Quando se fazia uma pergunta, o que é justiça? Ele perguntava o que era ser justo. O que é o amor? Ele voltava à pergunta, o que é amar? Então, vejamos que a ironia aqui em Sócrates seria essa abertura, né? Essa forma de argumentar a ignorância de alguém que muitas vezes se dizia que não teria conceito, e Sócrates provoca isso, para que a pessoa pudesse dar a sua resposta. Então, o duelo de Sócrates com os sofistas foi justamente esse. Sócrates buscava a verdade e incita seus discípulos a descobrir a verdade. Já os sofistas buscavam o sucesso e ensinavam as pessoas como consegui-lo. Veja que há uma diferença muito grande aí. Os sofistas cobravam para ensinar e transmitir um saber pronto, sem crítica. O ensino era uma venda, era uma mercadoria. Já Sócrates vive uma vida voltada para a filosofia. Ele induz a construção do conhecimento através de bons argumentos, sempre em busca da verdade. Porque a verdade em Sócrates, ela está dentro daquilo que nós argumentamos, daquilo que nós criamos como conceito, daquilo que nós somos capazes de concluir como verdade. Então vejam, nós vamos, a partir desses exercícios de fixação e os exercícios propostos, nós vamos adentrar um pouco sobre a vida de Sócrates, e eu quero que vocês resolvam esses exercícios para na próxima aula a gente poder fazer uma discussão sobre algumas questões e que vocês também possam fazer uma pesquisa, que vocês possam dar uma estudada no diálogo socrático e vocês também possam, a partir dessa nossa discussão, dessa nossa abertura, daquilo que é proposto como reflexão, vocês possam também dar uma estudada sobre o que seria a essência humana em Sócrates. Por que Sócrates afirmou, conhece-te a ti mesmo? Por que a afirmação, sei que nada sei? Faça essa pesquisa, estude, faça as suas conclusões e você terá um bom proveito nessa aula e você vai se tornar um grande filósofo, uma grande filósofa. Um abraço, até a nossa próxima aula.